Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Por ocasião do Ano Internacional do Vidro, que se está a assinalar em 2022 por iniciativa da Organização das Nações Unidas, a Marinha TV veio conhecer a Crisal, a única empresa em Portugal a produzir vidro de mesa de forma automática. Viemos conhecer o dia-a-dia de uma das maiores empresas da Marinha Grande, os projetos e as perspectivas de negócio. Venham connosco. Tenho comigo o engenheiro Carlos Viegas. Muito obrigada por nos receber aqui nas instalações da Crisal. Sejam bem-vindos, também muito obrigado da nossa parte. Nós estamos aqui perante uma empresa com mais de 7 décadas de existência, com muitos produtos emblemáticos, com um longo percurso de crescimento. Eu gostava que nos falasse um pouquinho sobre os projetos que a Crisal tem neste momento em desenvolvimento, quais são os vossos principais clientes e mercados. Para te responder à sua pergunta objetivamente, terei que referir que a Crisal há relativamente pouco tempo sofreu uma alteração a nível de propriedade, ou seja, fomos adquiridos por um grupo holandês chamado Anders Invest, ou seja, a partir de junho não pertencemos ao grupo Liebey, como acontecia desde há alguns anos. Isso também implicou da nossa parte a reativação de uma marca que já foi usada no passado, e alguma alteração também bastante aprofundada, que vai continuar progressivamente a acontecer nos próximos meses, em termos de toda a imagem associada aos nossos produtos e associada à nossa própria empresa. E isso vai ser visível durante a vossa visita. Tem sido uma preocupação constante por parte da Crisal, é a aposta no design, na inovação e na diferenciação. Continuam a ser objetivos bem presentes. Sim, estes produtos o exigem, sim, também que aconteça. Portanto, os produtos têm que ser renovados em termos de imagem, em termos de soluções. Nós temos a possibilidade de o fazer de uma forma muito ativa, dado que temos um departamento de design em Portugal e um departamento de marketing que também, no fundo, percebe e transfere para a prática aquilo que são as tendências do mercado e as necessidades dos nossos clientes, sejam eles industriais, sejam clientes finais, e portanto isso é uma diferenciação muito interessante para nós, que nos permite, e temos que o fazer, manter constantemente produtos renovados e novas formas, como nós chamamos, no mercado. Não só para ir atrás de algumas tendências, mas também para criar algumas tendências que vão acontecendo. Em termos práticos, portanto, referiu essa aquisição por um fundo holandês, portanto, durante muitos anos a Crisal tinha a casa-mãe, digamos assim, nos Estados Unidos, não é? Na Liebey, mas em termos práticos já são visíveis essas mudanças, os trabalhadores já sentiram aqui alterações desde junho até agora? O objetivo com esta aquisição, numa primeira fase, foi não causar muita perturbação no dia-a-dia da empresa. Ou seja, no fundo o que estamos a falar é de uma transição pacífica, gradual, planeada, onde a nível da operação, no dia-a-dia, as pessoas não sentiram grandes mudanças, vão sim senti-las gradualmente, de uma forma estruturada, através do que eu falei da alteração de marca, da alteração de imagem, e depois, progressivamente, como é óbvio, a alteração de algumas políticas, a alteração de alguns procedimentos, de algumas práticas, mas é algo que nós só progressivamente vamos perceber enquanto colaboradores. A determinados níveis as coisas estão a evoluir de uma forma mais célere, até porque essa preparação tem que ser feita a esses níveis, nomeadamente perceber novos investimentos, entender novas necessidades da empresa, novos posicionamentos e ativar todas as ações que levam a desligar-nos de uma prática de muitos anos de relação com a Liebey para uma relação com o investidor, que terá com certeza orientações estratégicas um pouco diferentes, ou irá tendo progressivamente. Relativamente aos últimos meses, se calhar desde que começámos este ano de 2022, temos vindo a assistir a um custo crescente da energia, das matérias-primas. Os custos de produção têm tido aumentos significativos. Vocês têm no sentido aqui, certamente. Eu gostaria de saber que impactos é que esses aumentos já tiveram aqui e de que forma é que a Crisal está a trabalhar para mitigar os efeitos desses aumentos. Esses aumentos, como é óbvio, são-nos impostos, portanto não temos grande capacidade de influenciar esse acontecimento, é um acontecimento global, como todas as pessoas conhecem. Felizmente nós tivemos aqui, por coincidência temporal, alguma proteção por contratos que já tínhamos de fornecimento
de longa duração e por algumas práticas de boa gestão de compra que nos permitiram não ter um impacto, não sofrer um impacto tão grande, nomeadamente na área do gás natural, mas a energia elétrica sim, tivemos um impacto bastante grande a nível de aumentos de custo, por via essencialmente das tarifas e de tudo o que tem sido feito por parte dos distribuidores e até do Governo para compensar que não tem sido suficiente. Portanto, sentimos que houve um aumento muito efetivo a partir de 2022, que apesar de algumas medidas que foram anunciadas e que ainda não estão efetivadas e outras que já foram ativadas, no geral, no conto geral, que é um facto, é que estamos a ter uma fatura bastante superior àquilo que era a nossa regularidade de consumo. Que não conseguem transferir para os vossos clientes, ou pelo menos não de uma forma imediata e que ajude aqui. Os custos não são só de energia, portanto são transversais, por via também da inflação, matérias-primas e de outros custos de produção. É óbvio que não estamos sozinhos no mercado, portanto há concorrência no mercado e temos inclusive alguns concorrentes fora da União Europeia que não estão a sofrer os mesmos impactos e como tal, portanto não agravam os preços junto dos clientes. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio e há aqui um timing, como referiu, de ajuste que não sendo imediato, provoca alguma dificuldade e alguma erosão nos resultados da empresa durante este tempo. Não é? Uhum. É óbvio que tentámos e fizemos já alguns ajustes de preços, mas isso tem que ser feito um pouco em equilíbrio, não é? Porque nós também somos consumidores. Se quem fabrica, a única forma que tem de reagir ao aumento dos custos de produção era aumentar aquilo que vende, aumentar o preço dos bens que vendem ou dos serviços que vendem, nós depois como consumidores vamos ter esse impacto e, portanto, alavancamos aqui a espiral de inflação, que é algo que tem que se perceber se irá continuar muito tempo ou se é uma questão temporal. Penso que ninguém sabe responder a essa pergunta e, portanto, o que temos tentado fazer nestes tempos difíceis foi tomar algumas medidas imediatas, e as medidas imediatas são sempre medidas de curto alcance, são medidas que levam as pessoas a ter uma gestão mais adequada do consumo de energia, a melhorar um pouco a poupança e a preocupação que têm perante o consumo, mas que não têm impactos muito significativos nos nossos custos nem nos nossos resultados. E depois temos, sim, medidas estruturadas a médio e longo prazo que, a serem implementadas, nos irão permitir, por um lado, ficar menos independentes do gás natural, por outro lado, trazer fatores de eficiência que serão relevantes para a mitigação e para a redução dos custos com a energia. Portanto, neste momento, e pertencendo a um grupo holandês, há objetivos, já sabemos, haverá naturalmente um ajuste da estratégia e haverá, digo eu, já alguns investimentos previstos para os próximos anos. Em que medida é que estes constrangimentos, estes aumentos dos custos de produção podem condicionar esses investimentos? E já agora, que investimentos é que estão previstos no médio a longo prazo? Okay. Recuando aqui um pouco no tempo, portanto, nós, enquanto Liebey, nos últimos anos já estávamos a sofrer um bocadinho as dificuldades do próprio grupo a nível de investimento ou disponibilidade para investimento e, portanto, já havia necessidades caracterizadas na empresa muito objetivas que não eram materializadas porque não havia essa capacidade de investimento por parte da Liebey. Quando a empresa foi adquirida, quando a Crisal foi adquirida pelo grupo Anders Invest, o que foi assumido foi manter a estratégia de investimento que estava em cima da mesa, que estava planeada estrategicamente, dar um foco muito grande à sustentabilidade e, como é óbvio, apesar da dificuldade que estamos a atravessar, seria contraproducente não tentar fazer esses investimentos, porque são investimentos que têm como objetivo, essencialmente, reduzir a dependência energética, portanto, conseguir fatores de eficiência a nível de equipamentos e a nível de processos que nos vão permitir sermos mais resistentes a situações de alteração de preço, quer do gás natural, quer da energia elétrica. Uhum. E, portanto, o grupo Anders Invest assumiu e aprovou os investimentos que estavam definidos estrategicamente, no sentido de também criarmos condições para que no futuro sejamos uma empresa mais sustentável, por um lado, menos dependente da energia e que tenhamos mais flexibilidade até na utilização das várias fontes de energia. Uhum. A Crisal é uma das empresas que faz parte de um consórcio alargado que tem em vista a descarbonização através da utilização do hidrogénio verde. Qual é a vossa participação em concreto neste consórcio? O que é que já está a ser feito neste domínio e que objetivos concretos também é que se pretende alcançar a curto prazo? Sim, a questão do hidrogénio, como sabem, foi muito alavancada pelo atual governo, a partir de uma determinada altura. Os mercados ainda estão muito incipientes a vários níveis, a nível técnico, a nível de regulamentação, até a nível tecnológico, podemos dizer, e de conhecimento.
O que é um facto é que pensamos nós que é um caminho irreversível. Nós estamos a fazer uma tentativa grande e profissional e séria de reduzir os consumos de gás natural, porque, como sabe, o gás natural, sendo um combustível fóssil, traz-nos custos muito relevantes a nível de emissões de CO2. Portanto, nós, por cada tonelada de CO2 que emitimos para a atmosfera, nós, no mercado de carbono, temos que pagar um determinado valor. Esse valor tem vindo a subir gradualmente e não só por isso, mas também pelo facto de termos, em termos de União Europeia, estabelecido objetivos de descarbonização. A empresa tem que contribuir, porque até 2030 tem que chegar a esses objetivos também, e a única forma é a descarbonizar por via da redução do gás natural. Há sempre uma componente de energia elétrica que nós não vamos conseguir reduzir, mas o nosso investimento é sempre no sentido de eletrificar o mais possível e depois na componente residual, que não é possível eletrificar, tentar encontrar alternativas. Uma alternativa que neste momento nos parece viável é de facto o hidrogênio. Sabemos que temos um caminho longo a percorrer, como todas as empresas industriais nesta área, porque o hidrogênio já é utilizado em muitas indústrias, mas no vidro, nomeadamente no nosso tipo de vidro, não há conhecimento, não há dados históricos e, portanto, é um caminho que temos que trilhar com alguns parceiros. Esses parceiros, como referiu, associaram-se em consórcio nesta região com a Rega Energy. Portanto, a Rega Energy é, no fundo, o promotor do consórcio que tem como objetivo construir uma unidade de produção de hidrogênio relativamente próximo da Crisal. Portanto, é também uma vantagem que nós temos, é a proximidade desse centro de produção. Portanto, vou montar um eletrolisador dimensionado para as necessidades dos clientes da zona, essencialmente aqui da zona da Marinha Grande, neste caso. Do consórcio, além da Crisal, fazem parte empresas também da área do vidro de embalagem e empresas da área dos cimentos, entre outras. Nomeadamente, estas são as mais relevantes em quantidade de consumo de gás natural. E, portanto, o que se pretende é que se evolua, no sentido de virmos a ter disponibilidade de hidrogênio próximo, que possa vir a ser fornecido ou por pipeline ou por outra via, dado que há mecanismos de formação de preço, de indicação de preço, de negociação, de disponibilidade de serviço que têm que ser tratados e têm que ser acautelados e não estamos ainda nessa fase. Portanto, estamos a assinar um acordo de entendimento, ou um memorando de entendimento, no sentido de dar condições também à Rega Energy que o investimento tem uma finalidade, e haverá consumidores desse hidrogênio se ele for colocado no mercado com um determinado nível de preço e com um determinado nível de serviço. Depois, em termos das condições técnicas, segundo percebi daquilo que disse, ainda tem que se assegurar depois que o vidro mantém a sua qualidade, não é? Em termos das características da produção. Já há algumas experiências que estejam a ser feitas nesse sentido, contactos com outras indústrias da mesma área? Sim, há algumas experiências, essencialmente a nível europeu, portanto, com vários players, não só na área do vidro de embalagem, mas até não só no vidro de mesa, mas essencialmente no vidro de embalagem. Há alguns projetos em Portugal a decorrer também no âmbito das agências mobilizadoras, entre as quais uma concorremos, como referiu, com a indústria cerâmica, onde se perspectiva virmos a validar e fazer alguns testes no sentido de criarmos conhecimento, estudarmos todos os impactos da utilização do hidrogênio na nossa indústria, mas é um caminho, como eu disse, que está a ser percorrido. Portanto, estamos nas fases iniciais, a própria Rega Energy está numa fase ainda de tentar definir claramente a tecnologia, de perceber qual é o enquadramento legal e regulamentar e esse tipo de autorizações que tem que ter em Portugal, como é que o negócio vai funcionar, etc, etc. Portanto, é praticamente uma casa que está a ser construída a partir dos alicerces. Neste momento, qual é a capacidade instalada aqui na Crisal? Em termos de produção, linhas de produção, quantos copos, por exemplo, não sei se tem ideia, que se fazem aqui por hora, por dia? Sim, a nossa capacidade instalada, como é óbvio, não é muito flexível, porque estamos a falar de uma indústria que os investimentos são muito pesados, nós não conseguimos introduzir muita flexibilidade na nossa capacidade, não conseguimos duplicar no ano, não conseguimos dar grandes saltos, porque também estamos limitados a todo o perímetro e a toda a área disponível da fábrica e aos investimentos, como disse, que são muito relevantes. Portanto, a nossa capacidade mantém-se dentro de valores que são relativamente estáveis e podemos dizer que são cerca de 100 milhões de unidades produzidas por ano.
e destes 100 milhões de unidades produzidas por ano incluímos toda a tipologia de produtos, portanto, desde copos, canecas, decanters, portanto, estamos a falar, indiferentemente do tipo de produto, de cerca de 100 milhões de unidades ano como capacidade. Temos 7 linhas de produção, essencialmente diferenciadas por 2 tecnologias, com algumas nuances entre elas, ou em cada uma delas, mas basicamente estamos a falar de produto que é obtido por prensagem e produto que é obtido por vidro soprado, por sopro. Vocês são, neste momento, salvo erro, a única empresa no país a produzir vidro de mesa de forma automática. O que é que está a ser feito ou o que é que pode ainda ser feito para alavancar o negócio nesta área? Alavancar o negócio do ponto de vista da tecnologia, da produção, do ponto de vista comercial e de mercados, a nível geral. Sim. Aproveitar o facto de serem os únicos para poderem aumentar a cota de mercado. O facto de sermos os únicos em Portugal, nessa perspectiva de mercado, não é relevante, porque nós exportamos cerca de 90% dos nossos produtos, os nossos concorrentes, muitos deles são muito maiores que nós, portanto, a nível global, o nosso share de mercado nem é muito elevado e, portanto, o crescimento por aí não encontramos nenhuma diferenciação positiva. O facto de sermos a única indústria em Portugal nesta área, o nosso objetivo, quando o realçamos, é dizer que a indústria é precisa em Portugal. Não só a indústria de vidro, mas todas as indústrias que, infelizmente, algumas delas ao longo dos anos fomos perdendo, e sendo a Crisal a única empresa em Portugal de vidro de mesa, e isto não é um chavão, portanto, é perceber que todo o know-how que está por trás, todas as pessoas que têm anos de experiência nesta área, que se esta indústria acabar, acaba também tudo o que está associado a ela própria. Não é? Portanto, o mercado tem que se criar por via do marketing. O marketing tem aqui uma função muito importante, de facto, na flexibilidade que também a fábrica introduz e nas características que consegue atribuir aos produtos, na diferenciação, na capacidade de resposta, no bom nível de serviço e, portanto, nós temos que ser melhores que os nossos concorrentes porque temos fatores de produção, uma parte das vezes mais elevados, estamos geograficamente mais distantes, temos uma capacidade relativamente limitada, ou seja, a nossa capacidade facilmente fica tomada para um ano completo, em muitas fases da empresa e, portanto, temos que ser melhores, como eu disse, no produto, na diferenciação, na criação de novos produtos e, essencialmente, também, e cada vez mais, na qualidade do serviço, ou seja, o que nos comprometemos é conseguimos entregar com qualidade, com preço e com prazo acordado. Eu acho que já quase toda a gente bebeu água, por exemplo, num copo aqui produzido pela Crisal e vocês têm aqui peças belíssimas neste espaço de showroom e têm também um espaço aberto ao público, não é? Que experiência é que advém do contacto também e do feedback que recebem aqui localmente? Sim, a Crisal, não sendo um negócio com relevo dentro da nossa atividade, sempre fez o esforço de manter a loja de fábrica, como nós chamamos, aberta ao público, no sentido de até dar oportunidade à comunidade local de ter contacto com os nossos produtos. Como disse, 90% daquilo que produzimos é para exportação, dar condições também de compra desses produtos com preços um pouco melhores, porque estamos a falar de uma loja que tem determinadas características relativamente ao serviço que presta. Mas não é tanto por via do contacto do público da loja que nós conseguimos trazer alguma informação para a empresa, quer do ponto de vista de qualidade, quer do ponto de vista de serviço, ou quer do ponto de vista até do design. Portanto, nós estamos a falar já de um nível que está muito relacionado com profissionais, tanto que o nosso mercado, como disse, mais relevante é o food service, ou hotelaria e restauração, como usualmente dizemos em língua portuguesa, e aí estamos a falar de um público profissional. Estamos a falar de um público que procura formas muito específicas para atingir determinados objetivos, portanto, nós muitas vezes, como leigos, quando somos nesta matéria, olhamos para um copo como um recipiente e os profissionais olham para um copo como muito mais do que isso, okay? Utilizam o copo para fazer passar a sua mensagem, o seu toque pessoal, são peças a sua de diferenciação. Design, não é? São peças, por um lado, de design e, por outro lado, de funcionalidade associada ao profissional que está a usar. E vocês têm participado também em alguns concursos a nível internacional com os vossos produtos de linha, de design, não é? Como é que tem corrido essa experiência? Eu gostava de referir uma situação um pouco complementar dessa, ou seja, nós promovemos também
com os utilizadores finais, essencialmente os utilizadores profissionais, como referi, e damos-lhes a oportunidade deles próprios perceberem que têm do nosso lado capacidade de materializar as ideias que têm. E, portanto, um dos concursos que temos patrocinado a nível internacional, que nós até há pouco tempo chamávamos Glassology, e agora chamamos Glassology by Onis, porque reativamos a marca Onis, que já foi uma marca da Crisal, e, portanto, damos a oportunidade a esses profissionais de pensarem em soluções, em formas, em geometrias de produto, que depois vão ao concurso, portanto, submetem a ideia a concurso, e depois, em 2 fases, vão fazendo a passagem até chegar à fase final, onde geralmente são menos concorrentes, como é óbvio, e seleciona aquele que tem a melhor ideia, garantindo depois a Crisal que materializa essa ideia num produto, ou seja, nós industrializamos depois esse produto. Como é que tem sido essa experiência? Porque uma coisa é pensar numa peça muito bonita, não é? Com um design muito bonito, arrojado, mas depois em termos práticos, quando chegamos aqui, nem todas as ideias conseguem transformar, não é? Porque o vidro também é um material muito complexo, diria eu, de trabalhar. Sim, qualquer material, qualquer tecnologia tem sempre as suas limitações. Nós tentamos sempre, nesses concursos, dar alguma informação dos limites da tecnologia, ou seja, o que é possível e o que é que não é possível. Não fazemos-lo no sentido de limitar, porque muitas vezes também temos que ser desafiados a fazer algo que nunca fizemos, mas tentamos transmitir algum conhecimento sobre o vidro e sobre a forma de trabalhar o vidro. Inclusive dando a oportunidade para nos visitar e terem contacto com a tecnologia, com o equipamento, com o saber fazer, e com isso estabelecer os limites dos produtos que podem sugerir e que podem pensar para depois serem industrializados. Nós estamos em 2022, está a ser assinalado o Ano Internacional do Vidro, foi assim designado pela Organização das Nações Unidas. O que é que, na sua perspectiva, era importante estar a debater ao longo deste ano para melhorar este setor, para criar melhores condições, para se poder de facto inovar e para alavancar o negócio? É uma pergunta difícil num ano atípico, ou seja, nós estamos infelizmente a ter necessidade de nos focarmos muito nas questões de curto prazo, nas questões imediatas, de reagir a tudo o que está a acontecer, à nossa volta, e com isto perdemos um bocadinho, ou perdemos muitas vezes o foco naquilo que é estrutural e naquilo que deveria ser o nosso futuro. Não há dúvida nenhuma que as empresas nestas áreas que têm uma incorporação de energia intensiva têm que encontrar formas mais rentáveis de conseguir fazer a fusão do vidro e de conseguirem transformar o vidro em produto com menos incorporação de energia, e eu diria que isso é uma obrigação quase de sobrevivência. Portanto, as empresas que não o venham a fazer no espaço de anos vão ter com certeza dificuldades em sobreviver, até porque associada à questão energética temos a questão da sustentabilidade e da descarbonização, que de alguma forma nos vai bater à porta de uma forma muito mais agressiva, e depois ou estamos preparados para atingir esses limites ou não estamos, não é? E portanto os desafios da indústria vêm muito pela componente ambiental por um lado, ligada à descarbonização, e pela componente energética por outro. Eu diria que são os 2 fatores que provavelmente vão influenciar mais o negócio nos próximos anos. Falou na componente da sustentabilidade e também do ambiente, a preservação do ambiente é uma preocupação a nível global. Eu gostava de saber, nós estamos aqui numa empresa de vidro, há outras empresas de vidro no nosso concelho, cada uma tem os seus produtos, os seus focos. Eu sei que há alguns investimentos já na área do casco, do tratamento do casco, na reciclagem do vidro. É possível, ou que percentagem de vidro reciclado é que a Crisal consegue utilizar, tendo em conta que vocês fazem estes copos de vidro transparente, não é? Que se calhar nem todo o vidro que nós colocamos no ecoponto é possível ser utilizado aqui por vocês. Sim, a esse nível o vidro de mesa em geral tem uma particularidade, é que nós não podemos incorporar na nossa matéria-prima casco do mercado ou do circuito de recolha doméstico, ou digamos municipal, dado que é um produto ou uma matéria-prima vidro que tem propriedades muito específicas e portanto tem que ter um controle muito apertado, portanto nós não podemos colocar um produto no mercado onde não temos controle sobre a sua composição. E, portanto, contrariamente ao vidro de embalagem, que é um vidro descartável, portanto, é um vidro que utiliza-se a garrafa e ela depois entrará novamente no circuito,
O nosso vidro é um vidro que dura mais, pretende-se que dure mais tempo, mas por outro lado tem características próprias que não permitem utilizar casco do circuito de recolha. É algo que poderá vir a acontecer no futuro, com investimentos também em outras tecnologias, com desenvolvimentos, mas acima de tudo também com uma coisa, que é a percepção do próprio consumidor, que tem que abdicar provavelmente de algumas características dos produtos que hoje valoriza, como a transparência, como as determinadas propriedades mecânicas do vidro, e que se isso acontecer, o vidro feito de forma mais ecológica, digamos, ou mais amiga do ambiente, pode começar a ter as suas cotas de mercado. Em alguns países na Europa já começa a ter, mas ainda são percentagens e valores muito incipientes. E, portanto, enquanto este vidro tiver esta procura, tem que ter estas propriedades, ele, para ter estas propriedades, não pode ser feito com casco do circuito, contrariamente ao que acontece, por exemplo, nas garrafeiras, onde também há uma limitação, porque começa a haver limitação também de disponibilidade. Nós somos, infelizmente, um país que não promove muito a recolha do vidro que sobra e que nós descartamos na nossa utilização diária. A Crisal, o único casco que incorpora é casco dos seus processos, ou seja, nós temos desperdício natural durante os nossos processos de produção, e o que pretendemos sim é recuperar 100% desse subproduto, digamos assim, ou desse resíduo do próprio processo. Sem matérias-primas e sem energia não há vidro, não é? Mas sem pessoas também não. Que preocupações é que a Crisal tem com os seus trabalhadores? Há perspectiva de poder aumentar aqui os recursos humanos? Há medidas de apoio aos trabalhadores, a quem quiser estudar, por exemplo, aos filhos? Qual é a vossa política aqui de recursos humanos? Pronto, aí também vou recuar um pouco atrás. Penso que é de realçar o esforço que foi feito pela organização, apesar de ter passado uma fase muito complicada durante o Covid, onde tivemos que ativar um mecanismo de layoff em 2020, mas foi feito o esforço para manter o nível de emprego. Ou seja, nós sabíamos que o mercado ia reativar, sabíamos, ou tínhamos a percepção, penso eu, todos como cidadãos, que o Covid não podia durar muito tempo, e, portanto, fizemos um esforço de manter, apesar de estarmos numa situação de layoff, de manter o nível de empregabilidade, e felizmente ainda bem que o fizemos, porque o mercado retomou muito rápido. Agora, um pouco mais à frente, sofremos o impacto da guerra, mas os mercados estavam a retomar de uma forma até mais agressiva do que aquilo que perspectivámos no arranque do pós-Covid. Isso acho que é importante dizer. A empresa está, por um lado, também, e já vem com uma estratégia há um tempo esta parte, de centralizar alguns serviços em Portugal, porque, como disse, nós temos aqui um irmão gêmeo na Holanda, e a Holanda tem um irmão gêmeo em Portugal. Portanto, nós trabalhamos muito em proximidade com a fábrica da Holanda, dos Países Baixos, como tem que se dizer, em Leerdam, e, portanto, a fábrica em Leerdam e a fábrica da Marinha Grande trabalham numa parceria, em sinergia muito, muito próxima. E, portanto, relativamente a isso, nós vimos já há algum tempo a possibilidade de centralizar alguns serviços em Portugal. Uns já estão mais sedimentados, como seja a parte dos serviços partilhados na área financeira, onde é em Portugal que já fazemos todo o processamento relativamente à operação nos Países Baixos, e também agora, há pouco tempo atrás, centralizámos o projeto Moldes em Portugal. O design já estava como única função que dá cobertura à fábrica em Portugal e à fábrica nos Países Baixos. E, portanto, a tendência é um pouco essa, é trazer para Portugal estas áreas de suporte à operação, seja a operação portuguesa, seja a operação nos Países Baixos. Portanto, por aí a tendência é de crescimento no nível de emprego. Há uma dificuldade muito grande em admitir pessoas para determinadas posições, que, apesar do contexto, ainda continua a ser uma realidade, nomeadamente na área industrial. Portanto, nós percebemos que temos que criar aqui condições de trabalho, de atratividade, de retenção das pessoas, para conseguir ter jovens que queiram trabalhar na indústria, porque é algo notório, o país tem um nível de qualificação cada vez mais elevado na sua população, mas tem menos jovens, e dos jovens que têm, eles não querem trabalhar na indústria, por razões várias e defensáveis, como é óbvio, e, portanto, penso que tem que ser as organizações a criar fatores de atração e fatores também de retenção dos colaboradores. A Crisal veio a fazer isso há algum tempo, passou por uma fase difícil e descontinuou algumas práticas que vinham a acontecer, nomeadamente no período do Covid, mas temos vindo a melhorar as condições dos nossos colaboradores. O ano passado atribuímos a todos os colaboradores um seguro de saúde, que acho que foi algo reconhecido como muito interessante. Temos, como estava a perguntar, atribuímos bolsas, atribuímos alguns apoios escolares a quem tem filhos em idade escolar.
temos médico de medicina geral que, além de atender os nossos colaboradores, dá suporte também, quando é necessário, a colaboradores dos familiares dos nossos colaboradores. Portanto, há uma política, de facto, que se pretende reforçar agora também, se tivermos condições para isso, de cada vez mais melhorar, por um lado, as condições de trabalho dos nossos colaboradores e criar políticas de retenção. Vocês dão formação aqui internamente para essas pessoas que já trazem determinadas competências? Sentem essa necessidade? O mercado não dá essa formação assim tão específica? O mercado, penso que é um pouco a tendência, e eu digo infelizmente a nível geral, cada vez damos formações mais genéricas, portanto formação do saber-saber, e nós precisamos de muitas formações e precisamos de evoluir muito a nível do saber fazer. E dentro do saber fazer as pessoas têm que ser treinadas a fazer. Não há outra fábrica, não há centros tecnológicos que nos permitam cobrir essa necessidade e assumir esse papel. Inevitavelmente temos que ser nós a fazê-los, ou seja, como é óbvio, temos a percepção que as pessoas têm que trazer um determinado nível, determinados requisitos que têm que ser cumpridos na admissão, mas depois toda a parte do saber fazer acabamos por ter que treinar as pessoas in-house. Uhum. Das suas palavras de há pouco, depreendo que após esta aquisição a Crisal ganhou uma nova autonomia, será uma empresa, digo eu, mais autónoma, com outras competências aqui na Marinha Grande. Como é que imagina os próximos 10 anos aqui na Crisal? Consegue perspectivar como é que podem ser os próximos anos? Eu só corrigia, porque não sei se pode usar o termo maior autonomia. Corrija à vontade. Eu penso que, como te expliquei, a Libe passou uma fase nos últimos anos difícil, portanto obrigou uma reestruturação bastante profunda a nível dos Estados Unidos e, portanto, neste momento os Estados Unidos, ou a Libe em concreto, tem uma fábrica, portanto fecharam uma fábrica nos Estados Unidos, mantiveram a fábrica maior que tínhamos no México, na altura, e manteve a fábrica da China. E, portanto, o que fez foi vender a operação na Europa, porque dado que teve que submeter, dentro da lei americana, a reestruturação, isso implicou ter que redimensionar a dívida e ter que renegociar a dívida. Portanto, nós acabámos mais tarde por ter essa oportunidade de sair também do grupo, dado que a Anders Invest teve interesse na aquisição da empresa, e portanto eu diria que não há aqui uma grande revolução, ou seja, vai depender muito daquilo que também a Anders Invest proporcione e que estrategicamente queira alterar naquilo que tinha a ser feito. Porque a primeira assunção que houve por parte da Anders Invest foi a estratégia está certa, a estratégia na Europa está certa e, portanto, temos um período para cumprir, durante o qual a estratégia está aprovada. Portanto, esse período vai ser o período de avaliação da estratégia, que não foi significativamente alterada, foi ajustada, teve aqui um apor e aqui uma energia suplementar a nível da capacidade de investimento, que por outro lado agora também está a sofrer todas estas vicissitudes associadas à economia, mas basicamente o que nós acreditamos é que temos agora um caminho pela frente onde somos mais intervenientes no fazer esse caminho. Okay? Não temos tantas limitações, até porque as regras e as leis e as regulamentações europeias muitas vezes eram muito diferentes das americanas, portanto não ficamos tão agarrados a um conjunto de regras, de procedimentos e de imposições que eram um pouco estranhas muitas vezes à nossa forma de pensar e de gerir no espaço europeu ou nos países europeus. E, portanto, é um pouco essa mudança que estamos a sentir. Agora, neste momento somos europeus, neste momento somos um pouco mais donos do nosso percurso e somos mais responsáveis também por fazer esse percurso e atingir os objetivos que estão definidos. Uhum. Só para terminar, nos próximos anos vamos ter aqui um novo forno, por exemplo, vamos ter aqui investimentos avultados nesta empresa da Marinha Grande? Esta indústria, penso, como sabem, todas as indústrias de vidro, os fornos não são eternos, portanto tem um tempo de vida. Nós tínhamos necessariamente que pensar qual é que seria a melhor alteração a fazer a nível dos fornos. Isso implicou que se repensasse um pouco, face a todos os constrangimentos, quer a nível de custos de energia, de emissões de CO2, questões de eficiência, e portanto o que acabou por ser assumido na próxima alteração no forno, que vai acontecer em 2025, é apostar numa tecnologia que, apesar de não ter muitas provas dadas, porque acaba por ser também de alguma forma inovadora neste mercado, neste tipo de indústria, mas acabou por se assumir um investimento num forno que nós denominamos forno híbrido. No fundo é um forno que tem uma flexibilidade maior a nível da utilização de energia e que nos permite incorporar
uma percentagem muito superior de energia elétrica, retirando na mesma proporção consumos de gás natural desse forno. Ou seja, é um forno mais eficiente, é um forno com uma pegada ecológica bastante mais baixa do ponto de vista de emissões e, portanto, muito mais orientado com aquilo que aí vem e com aquilo que já estamos a passar neste momento. Portanto, estamos a falar num investimento global, não só no forno, mas também noutros projetos que terão que ser implementados e executados no mesmo espaço temporal, até final de 2025, na ordem dos 20 milhões de euros, sendo o forno, de facto, a fatia maior desse investimento. Muito obrigada, Engenheiro Carlos Viegas, por ter recebido a Marinha TV aqui nas instalações da Crisal, e fazemos votos de muitos sucessos para esta empresa que tem tantos marinhenses aqui a trabalhar. Muito obrigado. E em nome também de todos os colegas e colaboradores da Crisal, um agradecimento. Obrigado. Esta pode ser a história do lote 2, número 230. E de um casal jovem. Não, um casal de reformados, apaixonados, franceses, que adoram rosas e mais rosas. Ou não, a história do lote 2, número 230, começa com a Rosa e o namorado, doido por abacates e a mais abacates. E pela Rosa. Cada casa pode ter muitas histórias para contar. Uma pode ser a tua. Com Century 21 é outra história.